dia, meus caros irmãos, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, os paroquianos e paroquianas, nossa saudação de paz e bem. Chegamos até você ao seu lar com as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Estamos iniciando as reflexões da segunda parte desta 33ª semana do Tempo Comum. Quinta-feira, hoje, 21 de novembro. A gente celebra na vida da Igreja a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Para tanto, nós temos hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 até 50. E enquanto Jesus estava falando para as multidões, a sua mãe e os seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse para Jesus: "Olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Caros irmãos e irmãs, a apresentação de Maria no templo, se vocês olharem criteriosamente, detalhadamente, os evangelhos, os nossos 4 evangelhos, vocês vão perceber que lá essa apresentação de Maria no templo não tem um fundamento bíblico. Aonde que nós vamos encontrar dados sobre a apresentação de Maria no templo? Lá nos evangelhos apócrifos. É eles que nos falam desse presumível acontecimento. Mas, veja, é claramente improvável que uma jovem tenha sido confiada ao clero de Jerusalém num templo inacessível a mulheres. Nós lemos lá no proto-evangelho de Tiago, que é dos apócrifos, a seguinte narrativa, que é belíssima, nesse campo da espiritualidade mariana. Veja o que nos narra esse proto-evangelho de Tiago. Diz assim: "Quando a menina completou 3 anos, Joaquim disse: chamai as meninas dos hebreus que não tenham qualquer mancha e tome cada uma delas uma lâmpada que não se apague. A menina não deverá voltar atrás e o seu coração não permanecerá fora do templo do Senhor." Eles obedeceram àquela ordem e foram juntas ao templo do Senhor. E o sacerdote acolheu a menina, tomou-a nos braços, abençoou-a, dizendo: "O Senhor glorificou o teu nome em todas as gerações. Em ti, nos últimos dias, revelará a redenção que concede aos filhos de Israel." E mandou sentar a menina no 3º degrau do altar. E o Senhor encheu-a de graça, e ela dançou e tornou-se querida por toda a casa de Israel. Os seus pais deixaram o templo cheios de admiração, louvando a Deus. A menina não procurou voltar atrás e permaneceu no templo do Senhor, semelhante a uma pomba, e a mão de um anjo oferecia-lhe o alimento. Essa é a narrativa que está lá nesse trecho do Evangelho Apócrifo, do proto-evangelho de Tiago. É aquilo que eu falei antes. É muito bonito, né? No campo da espiritualidade. Mas, obviamente, que é bastante tudo aí muito sobrenatural, bem pouco em sintonia com o realismo do mistério da encarnação. De qualquer forma, é fácil a gente imaginar que a futura mãe de Jesus tenha sido totalmente envolvida pela graça divina, pela generosa resposta a ela,
como nos narra o autor do que nós acabamos de escutar, do proto-evangelho de Tiago. De qualquer forma, para nós é importante essa apresentação para dizer, olha, Maria, ela participou da vida, do seu tempo. Essa festa para nós ela é importante porque, primeiro, ela tem a sua origem em Jerusalém, lá no século VI. Depois, mais tarde, 2 séculos mais tarde, se não me falha a memória, ela se difunde em todas as igrejas do Oriente, com grande aceitação popular. E no Ocidente, desenvolveu-se a partir do século XIV. Então, a passagem evangélica escolhida para esta memória convida-nos a olhar para Maria sob o aspecto que marcou a sua vida toda. E qual é o aspecto que marca Maria na sua vida toda? É de ela ser ouvinte, atenta e jubilosa da palavra de Deus. Portanto, ao celebrarmos a apresentação da bem-aventurada, é o convite para nós também de sermos ouvintes, atentos da palavra de Deus. Na sexta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 22 de novembro, a gente reza, a gente medita com o evangelista Lucas, capítulo 19, versículos de 45 até 48. Jesus, ele entra no templo e começa a expulsar os vendedores. E disse, está escrito, a minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando via Jesus falar. O evangelista Lucas, é muito típico dele isso. Ele, para fazer as narrativas, fazer alguma descrição, ele usa poucas palavras. E aqui exatamente nós temos um exemplo. Poucas palavras para descrever a expulsão dos vendedores que se instalaram no templo. Ele vai direto, não faz rodeio. No entanto, mesmo sendo tendo poucas palavras, elas têm uma densidade muito grande, um significado profundo. Qual é esse significado profundo? Primeiro, que o templo ele já não era o lugar do sincero louvor a Deus. Não era mais o lugar do cultivo das boas relações humanas. Aquele lugar que deveria ser um centro de acolhida, onde que a gente pode dizer assim que exala a espiritualidade, clima de oração, tinha se transformado em abrigo de ladrões, recinto de exploradores do povo. Portanto, nessa forma, o templo acaba perdendo sua finalidade. Não havia mais razão para ele permanecer dessa forma. O que Jesus faz com o seu gesto profético? Ele provoca as autoridades, porque está abalando uma estrutura que, por séculos, o templo sempre se constituiu ali o centro do poder religioso, poder social, o econômico, o político do povo de Israel. Tudo girava ao redor do templo. E, de certa forma, também os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei, os anciãos do povo, diante da atitude de Jesus, o que eles fazem? Mais do que depressa, ficam ali maquinando, ficam tramando ali a morte de Jesus. Então, mesmo assim, tendo numa situação de perigo, Jesus ele continuava ensinando todos os dias no templo. O que faz Jesus? Para nós aqui tem um indicativo sobre a nossa estrutura de vida de comunidade. O que nós devemos ser? O que a comunidade nossa deve espelhar?
O que faz Jesus? Jesus ele liberta o templo de Deus para que ele retome a sua finalidade de ser de fato casa de Deus, não casa de ladrões, ser casa de oração e não casa de exploração, de injustiça. É isso que Jesus faz. Mas ao mesmo tempo a gente pode dizer assim que o templo de Deus não é só o de Jerusalém. O templo de Deus é a sociedade. É cada um de nós, toda pessoa. Sou eu, é você. Ou seja, todos nós também, toda a sociedade tem que ser libertada do inimigo, dos males, para poder servir a Deus em liberdade, com senso de justiça. Os cristãos em geral, mas de modo muito particular, os evangelizadores, podem se sentir às vezes impelidos a intervenções fortes em vista do respeito pelas pessoas e pelas sociedades. Assim como fez Jesus, eu creio que para ele também não tenha sido fácil fazer essa intervenção lá no templo. Também para nós hoje não é fácil julgar assim, as intervenções no mundo em vista do respeito pelas pessoas. Estando às vezes fora das situações em que elas acontecem. Se há o perigo de às vezes sermos imprudentes, também há o perigo de nós nos omitirmos, de ficarmos calados, quando há necessidade de intervir contra qualquer injustiça e opressão. Há um indicativo para nós aqui muito claro. Jesus, ele faz com que o templo retome sua finalidade. Casa de Deus, templo de Deus, casa de oração, casa de acolhida. Penso que aqui para nós também, de nós sempre sermos capazes de intervirmos quando as nossas comunidades, as nossas igrejas, elas não se transformam de fato num lugar de acolhida, no lugar da justiça, da caridade, do amor, do diálogo, de oração. Nós temos que intervir. Para quê? Para que as nossas comunidades, as nossas igrejas, assim como fez Jesus com o templo, elas retomem a sua finalidade, que é o lugar do encontro, o lugar da oração da comunidade, da vivência da comunidade, do diálogo, da comunhão, da solidariedade e da prática da justiça e da caridade. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, dia 23 de novembro, vamos rezar, vamos meditar com o evangelista Lucas, capítulo 20, versículos de 27 até 40. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma para Jesus. Os saduceus, caros irmãos e irmãs, que não acreditam na ressurreição,
eles atacam Jesus no campo religioso. Eles pretendem mostrar que é absurdo ficar acreditando na ressurreição. E com base lá na lei de Moisés, eles apresentam então para Jesus esse caso complicado sobre essa certa mulher que teve por marido sucessivamente 7 irmãos. E a grande pergunta então, depois desta vida, de quem ela vai ser esposa? De ninguém. Homem e mulher se casam para esta vida terrena. Procriam, constituem famílias, têm filhos, dão continuidade ao gênero humano. As relações interpessoais na vida eterna de Jesus vão ser de outra ordem. A gente não vai se fechar na relação com uma pessoa, mas estaremos abertos a todos e a Deus. Na vida futura, as pessoas já não morrem, diz o Evangelho, serão como anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E Jesus, ele cita, trazendo presente, então fazendo memória ao que está no Êxodo, lá no capítulo 3, logo no início do capítulo 3, Jesus ele coloca em destaque a ressurreição de todo o gênero humano. Deus não está ligado aos mortos. Deus está ligado aos vivos. Porque para Deus todos vivem. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 14, o Paulo vai dizer assim: se vivemos, é para o Senhor que nós vivemos. Eu quero chamar a atenção também para o final do texto do Evangelho. No final do texto, mostra para nós que entre os escribas também havia pessoas que, de certa maneira, apreciavam a doutrina de Jesus. Mas ao mesmo tempo que apreciavam, eles não tinham coragem para ser coerentes até as últimas consequências, ou seja, de se comprometer com Jesus. Eles acabam dizendo, sim, o Senhor falou muito bem, foi feliz no seu exemplo, na sua resposta. Ou seja, admiram a pregação de Jesus, podemos dizer que admiram a figura de Jesus, mas têm dificuldade de assumir um compromisso permanente com Ele. De certa maneira, para nós também, essa parte final é um chamamento de nós, assim, sermos coerentes, assumirmos, de nos comprometermos sempre com Jesus. Com essa meditação eu concluo, caros irmãos e irmãs, então o itinerário das reflexões dessa 13ª semana do Tempo Comum. Próxima semana, final de semana, nós vamos celebrar Cristo Rei e vamos então nesta semana última. Depois vamos iniciar já um novo ciclo litúrgico, o Advento, já um novo ano litúrgico em preparação para o Santo Natal. Eu desejo a cada um de vocês sempre todas as bênçãos, o cuidado, a proteção de Santo Antônio para a sua vida, dos seus trabalhos, da sua família. A gente se encontra novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Paz e bem a você.